Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Bom, a gente está estressado desde domingo. O Santos não corresponde em campo e depois do jogo contra o Iguatu teremos férias, tá bom? Mas antes de eu ir para o tema do vídeo, meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página @SinceroSantos. Tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é uma lista de dispensa que eu faria. Então esse vídeo vai ficar exclusivo sobre os jogadores que o Santos tem no elenco. E o motivo que me fez fazer esse vídeo é o fato que eu falei aqui na abertura. O Santos tem o jogo contra o Iguatu, se eu não me engano, na quinta-feira, e logo depois tem uma outra pré-temporada para fazer. Então tem tempo para mandar embora jogadores que não estão sendo úteis para o Santos e trazer jogadores que o Santos precisa. Jogadores tarimbados, com sangue de vencedor e campeões na carreira. Então, para começar, vamos pelos goleiros. Bom, temos o João Paulo, que eu não dispensaria de jeito nenhum. Mas eu dispensaria dois reservas dele, que é o Vladimir, que eu não sei por que trouxe. Tá? Por mais que muitos falem, mas o único jogo que ele jogou, ele não falhou nos gols. Para mim, o Vladimir não é um goleiro que tem a regularidade, já falei isso aqui diversas vezes. O Vladimir mesmo foi dispensado pelo próprio Santos, se eu não me engano, no ano passado. O Santos dispensou ele, rescindiu o contrato dele antes do final e agora contratou ele com um contrato de 2 anos, o que é bem injustificável. Pelo menos tem um conflito de ideias dessa diretoria. Eu não traria o Vladimir. Para mim é jogador para Chapecoense, Avaí, Ponte Preta, não é goleiro de Santos Futebol Clube. Agora, o outro goleiro que eu falo que eu dispensaria é o Diógenes. Eu emprestaria o Diógenes, porque não vai ter chance aqui. Na Copinha não me passou segurança, mas a minha visão pode mudar sobre ele, desde que ele seja emprestado, atue por outra equipe e vá bem. Caso contrário, se ele for mal, aí dá para ver que não dá para confiar nele no futuro, tá bom? Então eu emprestaria o Diógenes e rescindiria com o Vladimir. Questão que goleiro eu traria ou daria de sugestão para ser reserva do João Paulo, nós temos o Mazzotti, como eu falei, tem 11 anos de clube, parece que o Arzu não confia no próprio trabalho e o menino é sempre escanteado. Eu acho que ele merecia pelo menos uma chance. Se não for para confiar no Mazzotti, eu olharia o mercado. Tivemos 2 bons goleiros no Paulistão que eu acharia que fariam uma sombra legal para o João Paulo, que é o Alex Alves do São Bernardo, é um goleiro mais experiente, e o Tomazella da Portuguesa. Muitos vão falar, mas o Tomazella jogava em um time que ficou na lanterna o campeonato inteiro e escapou na última rodada. Escapou por causa dele, e ele foi um dos fatores que mantiveram a Portuguesa na Série A1. É um dos poucos que naquele time da Portuguesa tem potencial. Então não vejo com maus olhos em um desses 2 goleiros. Eu falava muito do Kozlinski, mas ele não jogou as últimas rodadas pelo Guarani, jogou um goleiro chamado Tony. Então não sei como está a situação do Kozlinski, por isso que ele não está nessa sugestão de goleiros para o Santos. Passando para os laterais, Natan e Felipe Jonathan. O Natan venderia ou emprestaria. Eu, o Felipe Jonathan, usaria como moeda de troca ou venderia. Eu acho que o Felipe Jonathan tem uma relação bem desgastada com a torcida. Eu não seguraria ele. Inclusive porque várias decisões que a gente precisa de um jogador um pouco mais experiente. E por incrível que pareça, ele está no Santos desde 2019. A gente precisa de jogadores mais vivenciados dentro do clube. Nas decisões ele sempre some e acaba atuando muito mal nas partidas decisivas. Então usaria de moeda de troca ou venderia o Felipe Jonathan. Zagueiros, eu sei do Maicon porque vive uma má fase, tá bom? Eu sei que o Maicon foi bem ano passado, eu defendi o Maicon ano passado, mas esse ano tá péssimo, tá numa fase ruim. Mas o Maicon esse ano está muito mal, passa por uma fase ruim e ainda continua no time titular. O que é pior, porque o jogador não é preservado. E por toda a situação que é envolvida, apesar de ter feito um 2022 até razoável, não dá para manter. Eu acho que a situação ficou insustentável do Maicon, tá bom? Então eu daria algum futuro para o Maicon em questão de empréstimo, venda, rescisão contratual. E o Luiz Felipe também. O Luiz Felipe já foi liberado pelo clube para negociar. Parece que o Fluminense e o Cuiabá ainda tentam a contratação. Com o Cuiabá deu uma esfriada as conversas, mas o Luiz Felipe está 8 anos no clube. Eu acho que está na hora dele respirar novos ares, apesar de ser um jogador que também não tem regularidade. Faz uma temporada mais ou menos, uma boa e uma ruim. Quando eu digo boa, em 2016,
ficou lesionado em 2017, e todo aquele ciclo vicioso de Luiz Felipe que eu falo. Começa no banco, entra jogando mal de titular, quando começa a pegar ritmo e jogar bem, se machuca, aí volta para o banco e todo o processo. Joga mal, aí volta a jogar bem, lesão. Então, esse ciclo do Luiz Felipe, mais o fato de relação desgastada com a torcida, me faz colocá-lo na lista de dispensa. O meio-campo. Primeiro, Camacho. O Santos renovou, porque o procurador dele é o mesmo do Maicon, o mesmo do Madison, e o Santos pensava em renovar com Maicon e Madison. Então o Santos pensou assim, pô, queremos renovar com dois, então vamos renovar com um, para fazer uma troca de gentilezas. Nada contra o empresário, nada contra essa negociação do futebol, porque o empresário vê o que é bom para ele e para o seu cliente. E como ele tinha 3 clientes no Santos, o Santos pensou, se renovar com o Camacho, ele facilita na renovação do Madison e do Maicon, que era o que o Santos queria. E agora o Santos não tem mais o Madison, que ficou uma situação insustentável, e eu até concordo em não ter renovado com o Madison, apesar da situação crítica na lateral direita. E também o Santos agora não pensa em renovar com o Maicon. E a gente está com o Camacho. Então o Camacho, para mim, entra nessa lista. Como eu falei, não é um jogador a nível do Santos Futebol Clube, não é um jogador no estilo do Santos. É um jogador muito burocrático, com toques laterais e toques para trás, nunca buscando o jogo ofensivo. Agora, outro volante que eu tiraria do elenco é o Balieiro, mas o Balieiro seria questão de empréstimo. Eu acho que ele precisa amadurecer mais. Eu acho que o empréstimo seria o ideal para ele nesse momento, para amadurecer em outra equipe, pegar um pouco mais de experiência, porque é um jogador muito afobado, é um jogador que se desespera quando tem a bola. Então por isso o Balieiro está nessa lista. E o último do meio-campo é o Zanocelo, que o Santos mostra o porquê não entende nada de futebol. O Santos recebeu uma proposta do Vasco, se eu não me engano, de 32 milhões, eu não lembro o valor ao certo, no momento que estou gravando esse vídeo, e recusou. E manteve o Zanocelo. A gente até esperou que esse ano ele jogasse bem, mas foi mais do mesmo Zanocelo em 2021 e 2022. Um jogador que faz uma ou duas partidas boas, 6 partidas ruins e uma partida média. É um jogador que não tem regularidade e não mostrou a que veio. E também para mim não mostrou porque o Santos está pagando 11 milhões nesse jogador. Para mim é um jogador que até tem qualidade com a bola no pé, mas é um jogador totalmente apático, sem vontade e sem intensidade. Para mim não valeu a pena o Santos segurar. Deveria ter vendido o Zanocelo quando teve a oportunidade também. E para finalizar, os atacantes. Nessa lista tem 2 atacantes. Eu sei que muitos vão me xingar por não colocar o Barbosa e o Mendonça, porque eu acho os dois limitados tecnicamente. Mas já expliquei, apesar dos dois serem jogadores limitados tecnicamente, são jogadores que pelo menos se esforçam, tentam e sempre participam diretamente dos gols. A questão deles que me pega para não colocar na lista de dispensa dos dois é essa questão que eles participam diretamente dos gols, apesar da limitação técnica, tá bom? Então no ataque acabou sobrando só 2 que eu dispensaria. O Lucas Braga, desgaste, muitos anos no clube, só teve o seu auge com o Cuca. É um jogador que até chegou a evoluir, mas infelizmente essa evolução parou. Um atacante que não sabe finalizar, um atacante afobado, um atacante que cava muita falta, ao invés de tentar continuar a jogada, beleza? Então por isso que eu usaria o Lucas Braga de moeda de troca ou venderia ele. E o último é o Juan Seco, o jogador do TikTok. Porque por mais que eu criasse uma expectativa no Juan Seco, por mais que ele tenha feito o seu primeiro ano de profissional, e eu aliviei um pouco as críticas por ser o seu primeiro ano, esse ano ele está provando que infelizmente foi enganação na copinha. Quando ele jogou contra o Ituano, provou porque é reserva, provou porque não tem tanta chance, que era melhor ter um falso 9 do que jogar o Juan Seco, que é da posição. Porque não agrega em nada e nem é sombra daquele jogador que foi na copinha. E o último atacante da lista é o Raniel. O Raniel, que quando chegou no Santos em dezembro de 2019, após a saída do Sampaoli, ele começou sua caminhada no Santos em 2020, chegou a iludir um pouco depois que fez um golaço contra a Inter de Limeira, mas nunca mostrou a que veio. É um jogador que infelizmente teve problemas particulares, e como eu sempre falo aqui, problemas particulares dos jogadores, eu não entro muito no mérito, porque o nome já diz, problema particular. Então o Raniel passou por muitos problemas aqui no Santos, e no campo não correspondeu muito bem. Então o Raniel também seria um jogador que eu venderia ou usaria na moeda de troca, beleza?
Bom, gente, tá aí a minha lista, 13 jogadores, então é uma lista grande que o Santos poderia dispensar, que a gente nem sentiria falta, pelo menos na minha visão. Tomara que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua lista de dispensa aqui nos comentários. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.